Salve, salve, galera! Bora lá resolver mais uma provinha? Professor Altevir, direto aqui do Fox Concursos, trazendo hoje para você a resolução da prova de matemática ou raciocínio lógico da Itaipu, que aconteceu agora no final de semana passado e a galera tá pedindo aí algumas boas questões, né, de raciocínio lógico nessa prova, e a gente vai discutir um pouquinho aí o que nós tínhamos para essa prova, que foi uma prova muito bem pensada, muito bem planejada, né? Para quem não acompanhou aí, a banca foi a Federal do Paraná e elaborou aí 11 questõezinhas de matemática e raciocínio lógico muito boas nessa prova da Itaipu. Então bora lá, resolvendo aí as questões. A primeira delas era a questão de número 50, um probleminha aqui envolvendo as relações familiares. Olha lá que bonito, né? Já que tá chegando aí Dia dos Pais, vai ficar bacana essa questão. A questão diz assim, ó: Maria, a esposa de José, tem apenas um irmão. José e seu irmão gêmeo são os únicos filhos de um casal. Uma das avós dos 4 filhos de Maria e José tem um filho chamado João, 3 anos mais velho que José. Logo, o João é o quê de quem nessa brincadeira, né? Vamos brincar aqui de árvore genealógica um pouquinho. Eu falei genealógica, tá? Olha só, ele diz assim: Maria, esposa de José. Então eu sei que a Maria, ela é casada com José, beleza? Maria, a esposa de José, tem apenas um irmão. Então essa Maria aqui, ela tem um irmão. Vou puxar aqui do ladinho porque é irmão dela, tá? Apenas um irmão. José e seu irmão gêmeo são os únicos filhos de um casal. Então observe, o José também tem um irmão, só que ele é um irmão gêmeo. Certo? Então ele diz assim: José e seu irmão gêmeo são os únicos filhos de um casal. Então a Maria tem apenas um irmão e o José também tem apenas um irmão. A diferença é que o irmão do José é gêmeo dele, beleza? Continuando. Uma das avós dos 4 filhos de Maria e José. Opa, então vamos melhorar aqui. Maria e José juntos têm 4 filhos, certo? Uma das avós dos 4 filhos de Maria e José. Bom, se é uma das avós dos 4 filhos, então, ou ela é a mãe da Maria, ou ela é a mãe do José. Né? A Maria tem aqui a sua mãe e o seu pai, que vão formar aqui uma avó e um avô dos 4 filhos. E aqui, de novo, nós teremos o pai a mãe do José, que vai ser uma avó, e o pai do José, que vai ser um avô dos menininhos aqui dos 4 filhos, certo? Então aqui nós temos a relação. Quando eu falei que para você que ia ser uma árvore genealógica, tá aí, né? A Maria e o José, a Maria e os seus pais, o José e os seus pais, Maria, José e seus filhos, e mais aí as suas extensões laterais com os irmãos. Bonita essa questão aqui, hein? Então, voltando lá, uma das avós dos 4 filhos de Maria e José tem um filho chamado João. Opa! Ou esta senhora aqui tem um filho chamado João, ou esta senhora aqui tem um filho chamado João. Bom, esta senhora aqui, ela teve 2 filhos, a Maria e o seu irmão. Então, este cidadão aqui pode ser o João. Esta senhora aqui também teve 2 filhos, o José e o seu irmão gêmeo. Então o gêmeo aqui também pode ser o João. Agora olha o detalhe. Tem um filho chamado João, 3 anos mais velho que José. Opa! Se ele é 3 anos mais velho que José, então ele não pode ser o gêmeo do José. Logo, o João tem que ser este cidadão aqui, ó. Opa, deixa eu corrigir aqui, que João não vai dar certo. Aqui está o João. Uma das avós tem um filho. Então, se ela tem um filho, ou é o irmão da Maria, ou é o irmão do José. Como esse filho é 3 anos mais velho que o José, e o irmão do José é gêmeo, então ele só pode ser o João aqui, irmão de Maria. Então a pergunta é, logo João é irmão de Maria. Resposta certa, a letra C. E aí, como eu disse no começo, a prova ela era muito boa envolvendo aquelas coisas do raciocínio lógico.
relações entre pessoas, números, objetos, figuras, né, geometria. Uma ótima questão aqui, falando das relações entre pessoas, tá? Então, primeira questãozinha da prova, questão de número 50 tá aí, resposta certa, alternativa C. Vamos lá para a segunda questão. Essa prova da Federal do Paraná trazia 11 questões de raciocínio lógico. A segunda também, uma ótima questão, que dizia assim, ó: qual das figuras abaixo corresponde a uma rotação de 270 graus da figura ao lado, né? Que ao lado a figura ficou um pouco em cima, mas não tem problema. Qual das figuras abaixo corresponde a uma rotação de 270 graus? Vamos brincar aqui um pouquinho, olha só. Quando a gente fala em graus, a gente pensa lá na circunferência trigonométrica. E aqui nós temos o 0 graus, aqui nós temos o 90 graus, aqui nós temos o 180 graus e aqui nós temos o 270 graus. Então olha só, se eu quero uma rotação de 270 graus, uma figura que esteja apontando para cá, né, para a minha direita, ela vai girar 90 graus e apontar para cima, 180 graus e apontar para a esquerda, 270 graus e apontar para baixo. Vamos usar essa técnica aqui na nossa figura. Olha só, eu vou colocar aqui o meu canetão entre a parte cinza clara e essa parte de baixo aqui, que é essa espécie de quadrilátero aqui que parece aí um paralelogramo, mas não é, né? É um trapézio aqui apenas, né? Dois lados paralelos. Então observe o seguinte, olha só. Vou deixar o canetão aqui, certo? Lembre-se, essa vai me dar a posição onde essas duas peças têm que estar. Gira 90 graus, gira 180 graus, gira 270 graus. O que acontece? A peça cinza clara tem que ficar aqui e a peça que parece um paralelogramo, mas é um trapézio, tem que ficar aqui. Isso vai acontecer onde? Para baixo, a peça cinza clara à direita. Peça cinza clara à direita para baixo está aqui. Resposta certa, alternativa C. É simplesmente você pegar essa figura aqui e girar 180 graus, ela vai ficar de cabeça para baixo. Mais 90 graus, ela gira um pouquinho mais e vem parar nessa posição. Então, uma questãozinha simples de rotação, né? Trabalhando com a rotação de uma figura. Tava aqui, gira 90, pensa, se você girar 90, essas duas pecinhas vão ficar apontadas para lá. Quando você girar mais 90, as duas vão ficar apontadas para baixo, como era aqui. Quando você girar mais 90, elas vão ficar apontadas para cá, então a resposta certa, alternativa C. Beleza? Essa não tomava tempo, não dava trabalho, não exigia cálculo, nada, só pensar aí na rotação em 270 graus. Então, segunda questão tranquila, vamos para a terceira. Na terceira questão, o exercício diz assim, deixa eu só mudar aqui a minha folhinha. Ana, Beto e Carlos são pintores de parede. Ana é a mais veloz de todos, capaz de completar certo trabalho em 12 horas. Beto e Carlos não são tão eficientes. Cada um deles, trabalhando sozinho, é capaz de completar o mesmo trabalho em 16 horas. Trabalhando juntos, em quantas horas os três completariam esse mesmo trabalho? Essa talvez a única questão aqui da prova que exigia cálculo, tá? Um conhecimento matemático aqui. E aí a importância tá em a gente saber transferir um conhecimento que a gente usa em um determinado exercício, em um tipo de questão, para outro tipo de questão. Observe que este problema aqui, do jeitinho que ele está colocado, né, a velocidade com que a Ana, o Beto e o Carlos pintam uma parede separadamente, é o mesmo modelo daquele clássico problema de torneiras. O problema das torneiras é aquele que diz assim, uma torneira enche um tanque sozinha em, vou pegar aqui os mesmos valores, em 12 horas. Outras duas torneiras, quando ligadas separadamente, cada uma delas enche o tanque sozinha em 16 horas. Se eu ligar as três torneiras juntas, em quanto tempo elas vão encher o tanque? Veja, é o mesmo problema. A única diferença é que agora não é torneira que enche o tanque, é pessoa que pinta uma parede. Então eu tenho uma pessoa sozinha que pinta uma parede em 12 horas, outra pessoa sozinha que pinta uma parede em 16 horas, outra pessoa sozinha que pinta a mesma parede em 16 horas. Se eu colocar as três trabalhando juntas, em quanto tempo elas vão concluir a pintura da parede? Então, o problema é um problema de torneira, certo? Nós vamos resolver assim, ó.
Uma parede é pintada pela Ana em 12 horas. Mais uma parede é pintada pelo Beto em 16 horas. Mais a uma parede que é pintada pelo Carlos também em 16 horas. Se eu somar o trabalho dos três, né, colocando os três trabalhando juntos, estes três vão pintar essa mesma uma parede em quantas X horas? Soma o trabalho dos três, lembrando que aqui você tem uma razão, né? Isso está dentro de razão e proporção, que na verdade é uma velocidade, é a velocidade de pintura das paredes, né? Assim como lá no problema das torneiras, a vazão da torneira, né? A vazão de água da torneira é a velocidade de enchimento do tanque. Aqui é a velocidade de pintura. Uma parede em 12 horas, mais uma parede em 16 horas, mais uma parede em 16 horas, soma a velocidade dos três e iguala a uma parede sobre x. O x é o tempo que eu preciso descobrir aqui. Bora lá fazer as continhas? Mínimo múltiplo comum entre 12 e 16 vai ser 48. Então 48 é o novo denominador. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 48 dividido por 12 é 4, vezes 1 é 4. Mais 48 por 16 é 3, vezes 1 é 3. Mais 48 por 16 vezes 1 é 3 de novo. E isso tem que ser igual a 1 sobre x. Aqui nós temos 4 mais 3 que dá 10. Esse x está dividindo, passa para lá multiplicando. Você fica com 10 vezes x igual a 48 que está aqui dividindo, passa para cá multiplicando. 48 vezes 1, 48. Venho aqui do ladinho. Para continuar, 10 vezes x igual a 48, o 10 passa para cá multiplicando, e o nosso x vai ser igual a 48 dividido por 10, que vai nos dar x igual a 4,8. Lembre-se que 4,8 nós estamos falando em horas, então são 4 horas inteiras e 8 décimos de hora, né? Não são 8 minutos e nem 80 minutos. A gente precisa transformar isso em minutos. Mas a gente já sabe que são 4 horas. Portanto, a alternativa A já está errada. 3 horas e alguma coisa. Vai ter que ser 4 horas e alguma coisa. Olha que tem uma alternativa aqui, ó, 4 horas e 8 minutos. Então, se você não prestar atenção, você vai achar que são 4 horas e 8 minutos. Mas não. Esse vírgula 8 precisa ser transformado em minutos. Então você vai fazer a seguinte continha, ó. 0,8, certo? Que é a parte quebrada aqui. 0,8, deixa eu vir para cá. Esse 0,8 que é a parte quebrada. Para transformar em minutos, lembrando que ele é hora, dentro de uma hora nós temos 60 minutos. Então você vai fazer 0,8 vezes 60, que vai te dar 0 daqui. 6 vezes 8 são 48, vão 4. 6 vezes 0, 0 e 4, 4. Uma casa decimal, uma casa decimal. Portanto, nós temos que o x é igual a 4 horas inteiras. E esse 0,8 transformado em minutos nos dá 48 minutos. 4 horas e 48 minutos, nós temos aqui, resposta correta, 4 horas e 48 minutos, alternativa E para essa questão 52 da prova. Então, volto a dizer, essa era, não posso dizer que seja a mais complicada, né? Na minha opinião, não é a mais complicada da prova, mas era a única que exigia cálculo, tá? Você precisava lembrar dos problemas de torneira para trabalhar aí com a velocidade de enchimento ou com a velocidade de pintura dos três ao mesmo tempo, certo? Então, a única que exigia cálculo está aí, resposta certa, a letra E. E também, para quem conseguiu associar com o probleminha das torneiras, ficava uma questão fácil de ser resolvida, tá? Próxima questão, questão de número 53, essa bem tranquila. Uma sequência de números segue a seguinte lei de formação. Ficou engraçado isso, né? Segue a seguinte, mas é isso aí. Segue a seguinte lei de formação. Se o número n dessa sequência é par, adicione a ele a metade de n. Se for par, você soma a ele a metade dele. Caso seja ímpar, adicione metade de n mais 1. Se o número n for ímpar, você acrescenta 1 e adiciona a metade dele, tá? Metade de n mais 1. Se o primeiro número dessa sequência é 4, então nós começamos aqui com o número 4, certo? Qual é o sétimo número dessa sequência? Se o primeiro é 4, eu quero segundo,
terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. É aqui que eu quero chegar. O primeiro é 4, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Eu quero saber quem é o sétimo número dessa sequência. Seguindo esse critério que ele disse. Se o número é par, a gente adiciona metade. Se for ímpar, a gente soma 1, calcula a metade para adicionar. O número 4, ele é um número par. Se ele é par, eu vou pegar a metade dele. Quanto que é a metade de 4? Metade de 4 é 2. Então eu vou adicionar o número 2. 4 mais 2, 6. Deixa eu colocar esse pezinho aqui para cima. O número 4 é um número par, então eu adiciono metade dele. O 6 também é um número par. Quando o número é par, adicione a ele metade dele. Então, metade de 6 é 3. Logo, eu vou adicionar aqui 3. 6 mais 3, 9. O 9 agora é um número ímpar. Se ele é um número ímpar, eu vou adicionar 1 para calcular a metade. 9 mais 1 é 10. Metade de 10 é 5. Então, adicione a ele metade de n mais 1. Adicione a ele 5. 9 mais 1, 10. Metade de 10 é 5. Então, eu vou adicionar 5. 9 mais 5 são 14. 14 é um número par. Quando é par, eu adiciono metade dele. Metade de 14 é 7, então eu vou adicionar 7. 14 mais 7, 21. 21 é um número ímpar, então eu vou adicionar a metade de n mais 1. 21 mais 1 é 22, metade de 22 é 11. Adicionamos 11 e vamos para o número 21 mais 11, 32. Como 32 é um número par, nós vamos adicionar metade dele. Metade de 32 é 16, então adicionamos 16. 32 mais 16, 48. E chegamos ao sétimo número da sequência, 48. Resposta certa, alternativa B. Questãozinha fácil envolvendo sequência numérica e usando a interpretação daquilo que ele ensinou para você na hora de resolver a questão, né? O enunciado do exercício ensina o que tem que ser feito para resolver a questão. Bem tranquilo se a gente conseguir interpretar direitinho ali o item, tá? Então, resposta certa 48, sem maiores segredos aí para a questão de número 53. Próxima questão da prova, questão de número 54, uma questãozinha de visão geométrica. Essa daqui com certeza pegou muita gente, olha só. Quantos triângulos distintos há na figura ao lado? Gente, distintos significa formados por pontos diferentes, né? Um triângulo diferente do outro, mas não diferente só pelo tamanho ou só pela forma. Diferente formado por pontos diferentes. Então observe, quantos triângulos eu tenho nessa figura? Isso é um probleminha clássico desses da internet aí, né? Facebook, WhatsApp, rola direto pelos grupos aí. Quantos triângulos a gente enxerga? Vamos pegar os pequenos primeiro, olha só. Eu tenho aqui um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 triângulos pequenos, ok? Vou apagar aqui os riscos que eu fiz de vermelho. Agora vamos contar os triângulos médios que nós temos, aqueles formados por 3 triângulos pequenos, como esse daqui, ó. Aqui você também tem um triângulo, tá vendo? Beleza? Um triângulo. Quantos desses daqui nós temos? Você tem mais um aqui, ó, de cabeça para baixo. São 2. Você tem mais um aqui de cabeça para baixo também. São 3. E você tem mais um aqui de pezinho. São 4. E mais um aqui de pezinho também. São 5. Então, formados por 3 triângulozinhos, nós temos mais 5 triângulos. E, além destes, nós temos também este grande triângulo aqui que eu vou destacar em vermelho agora, ó, que é o maior de todos eles. Ele também é um triângulo formado pelos triângulozinhos. Então, tem mais um triângulo aqui, que é o triângulo grande. Somando todos eles, nós vamos ter um total de 11, com 5, 16, mais 1,
17. São 17 triângulos que nós enxergamos nessa figura. Resposta certa, alternativa D para esse item, ok? Tranquila a questão, você só precisava lembrar que tem que enxergar todos os triângulos de todas as formas em todas as posições diferentes, certo? Então aí você tem um total de 17 triângulos, resposta certa, a letra D. E não era uma questão complicada, tá? Apesar de ter derrubado muita gente, porque nem todos enxergaram os 17 triângulos aí, beleza? Questão 55, uma ótima questão também, principalmente para aqueles que estudam as sequências, né, lá no raciocínio lógico. E aí quem estuda aqui com o Focus domina muito bem essa questão, essa ideia de resolução, porque o Johnny trabalha isso muito bem. Diz assim, ó, na sequência abaixo há um padrão para a escolha das letras. ESA, HOF, 3 pontinhos, NGP, QCU. Dentre as alternativas a seguir, qual pode ser inserida no espaço acima, respeitando esse padrão? Eu quero saber quais as 3 letras que eu vou colocar aqui, respeitando o padrão de construção dessa sequência. Notem, essa é uma sequência que envolve letras, portanto ela é uma sequência alfabética. Para você responder uma questão de sequência alfabética, a coisa mais conveniente é você escrever o alfabeto primeiro. Escreve todo o alfabeto na ordem, né? Como aqui a gente tem a letra K, você vai usar o alfabeto de 26 letras. Então ele vai ficar assim, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. É o alfabeto de 26 letras, certo? Escreve todo ele em ordem, lembrando que o K ocupa a posição aqui entre o J e o L, o W vem depois do V e o Y fica entre o X e o Z, certo? Observe o padrão, e aí observe que o padrão ele existe para cada letra. Olha só, a primeira letra aqui, que é a letra E, depois a primeira letra é a letra H. O que acontece do E para o H? Olha só, estou pegando aqui a letra E e depois pegando a letra H. Notem que eu pulo 2 letras para pegar a próxima. Então eu vou seguir esse padrão. Começo pelo E, pulo 2 letras, pego o H. Pulo 2 letras, pego o K. Mas vamos ver se funciona. Pulo 2 letras, pego o N. Perfeito. Pulo 2 letras, pego o Q. Perfeito. Então qual é a letra que ocupa esta posição? Esta é a letra K. Então a primeira aqui tem que ser um K. Você já elimina as alternativas C e D. Vamos para a segunda letra. Olha só. Você começa pelo S, depois pega a letra O. Então eu vou começar aqui ó, pelo S e depois eu pego a letra O. O que aconteceu? Do S para o O, eu pego a letra S, pulo 1, 2, 3, pego a letra O. Então eu estou pulando 3. A partir do O, pulo 1, 2, 3, eu vou pegar o K de novo. Vamos ver se funciona? Pula 1, 2, 3, você pega o G. Perfeito, bateu o G. Pula 1, 2, 3, pega o C. Perfeito, bateu o C. Então, quem é a letra que ocupa a segunda posição? Outra letra K. E aí você já elimina a alternativa B, né? Que não tem K na segunda posição. Então, ou é a letra A, KKL, ou é a letra E, KKK. É óbvio que tem uma brincadeirinha aqui, deve ser o KKK, né? Mas vamos ver se funciona para a terceira letra agora. Olha só, vou pegar aqui a terceira letra, vou destacar em preto. Você começa pela letra A e depois pega a letra F. Olha lá. Pegou a A, pula 1, 2, 3, 4 e pega a F. Começou pela A, pula 1, 2, 3, 4, pegou a F. Pula 1, 2, 3, 4, pega a letra K. Será? Continua. Pula 1, 2, 3, 4, pega a letra P. Olha aqui. P. Pula 1, 2, 3, 4, pega a letra U. Bateu direitinho, você pega a partir do A e vai pulando 4, então você pega novamente aqui a letra K. As letras que ocupam o espaço vazio correspondem à expressão KKK, resposta certa, alternativa E.
Um ótimo exercício, bem simplesinho para quem lembra aí das sequências de letras, né? Sequências de letras, a dica é usar o alfabeto para você entender quais as letras que ele está pegando para compor ou para formar aí a sua sequência. Lembrou disso, ficava fácil a questão, e aí para quem estudou raciocínio lógico, ela não era nada complicada, tá? Então, resposta certa, a letra E. Vamos aí para a próxima questão, questão de número 56. Um probleminha aqui vai tratar aí de tempo com um detalhezinho importante de fuso horário. Cuidado com isso, hein? Olha só, num voo internacional, ou melhor, um voo internacional decolou de Brasília exatamente às 22 horas e 47 minutos. 22 horas e 47 minutos, no horário oficial de Brasília. Após várias horas de voo, o comandante anunciou aos passageiros que aterrissaria no aeroporto de Londres exatamente às 14 horas e 25 minutos. 14 horas e 25 minutos, no horário oficial de Londres. Olha só, esse tempo aqui, ele está no horário de Brasília. Este horário aqui está no horário de Londres. O exercício diz assim logo em seguida, ó. Sabendo que há uma diferença de fuso horário de 4 horas entre essas duas cidades, qual o tempo de duração desse voo? Se há uma diferença de 4 horas de fuso horário, é porque eu tenho que transformar esta hora de Londres na hora de Brasília. E para isso a gente desconta as 4 horas de diferença de fuso horário. Se fosse de Brasília para Brasília, né, o horário de Brasília para Brasília, se ele não saísse de dentro do território brasileiro, não mudasse o fuso horário, não teria chego às 14h25. Ele teria chego às, vamos fazer uma alteração aqui, desconte as 4 horas que tem de diferença de fuso horário, 14h25 vira 10 horas e 25 minutos. Descontou o fuso horário, aí você tem o tempo de voo. A pergunta do exercício é: qual o tempo de duração desse voo? E aí você responde mentalmente. Se começou o voo às 10h47, vamos pensar às 11. Das 11 da noite, né, 23 horas, até às 10 da manhã, nós temos 11 horas, concordam? Das 23 mais uma você vai para meia-noite, mais 10 horas de voo aqui, 11 horas. 11 horas completas. Mais o quê? Tem a quebra aqui para completar as 23 horas, que são 13 minutos. 13 minutos daqui para fechar os 60, mais 25 daqui. 25 com mais 13 são 38 minutos. 11 horas e 38 minutos é o tempo de duração do voo. Resposta certa, letra B. O detalhe do exercício estava aqui, ó, na diferença de fuso horário. Quem não descontou o fuso horário, se fizer das 22h47 até as 14h25, vai encontrar como resposta o 15h38. Mas a alternativa é errada. Por quê? Porque por conta da diferença de fuso horário, né, você chegou 4 horas depois, mas o voo durou 4 horas a menos. Portanto, ao invés de 15h38, são 11h38, tá? E o outro detalhe, tinha que lembrar que do Brasil para Londres tem que descontar as 4 horas. Porque se alguém pensasse em somar as 4 horas, achava a resposta 19h38. Então cuidado com isso, a gente desconta o fuso horário, né? Descontou o fuso horário é o mesmo que chegar às 10h25. E isso te dá 11 horas e 38 minutos. Não era complicado o exercício, envolvendo as relações com o tempo, certo? Trabalhar com o tempo é fácil, mas aqui tinha esse detalhezinho do fuso horário com o qual você tinha que cuidar. Então, resolvido aí a questão 56, resposta certa, a letra B. Vamos para a próxima, questão de número 57. Vamos lá? Essa sim, na minha opinião, é a questão mais difícil da prova, tá? Ele diz assim, só que opinião, né, gente? Opinião é opinião, tá? 4 dos tabuleiros abaixo tiveram 3 de seus quadradinhos pintados de preto, seguindo certo padrão lógico, meu amiguinho. Quando fala em padrão lógico, se prepare. Se você enxergar rapidamente o padrão, perfeito, pode marcar porque você está certo, porque o padrão é o padrão. Agora, geralmente a gente demora para enxergar o padrão, então não dá para ficar perdendo tempo nessa questão. E essa era uma questão que, na minha opinião, não estava tão simples assim de ser enxergado o padrão, tá?
Pra gente que tem uma prática, fica até um pouco mais fácil, né? Mas na hora da prova, sob pressão, você fazendo a prova, pode ser delicado isso. Então, essa é uma questão que merece ser deixada para o final, tá? Ele diz assim, né? Dá o primeiro quadradinho aqui, eu tenho esses 3 pintados. O segundo quadrado eu tenho 3 quadradinhos pintados, parece não ter nada a ver um com o outro. Na terceira figura eu tenho outros 3 pintados que não tem nada a ver um com o outro. Depois outros 3 pintados que aparentemente também não tem nada a ver um com o outro. E eu quero saber quais os 3 que eu vou pintar na quinta figura. Assinale a alternativa que corresponde ao modo como o último tabuleiro, esse aqui, o quinto, dessa sequência deve ser pintado seguindo o mesmo padrão lógico acima. Bom, quando a gente resolve uma questão de padrão lógico, geralmente a gente não enxerga um padrão, tá? Então eu vou mostrar o padrão que eu enxerguei aqui, né? Já discuti com outros professores enxergaram outros padrões também, mas funcionam, tá? Todos eles. O que eu enxerguei, que eu achei mais fácil, ele diz respeito ao padrão que existe aqui, ó. Na primeira, pula a segunda, pega a terceira, pula a quarta, pega a quinta figura. É um padrão para as figuras de ordem ímpar. E ele é bem simplesinho. Observe o seguinte, ó. Primeiro, o quadradinho do meio, esse aqui, ele participa de todas as figuras, de todos os tabuleiros. Então, quer dizer, o do meio vai ter que ser pintado aqui, sem chance para outro, certo? Acontece que nas alternativas, todas elas pintam o do meio, então isso não me ajuda em nada. Beleza, agora vamos para o próximo. Este quadradinho de fora aqui, ó, ele vai perseguir um movimento anti-horário, né, contrário aos ponteiros do relógio, ocupando sempre um canto do tabuleiro. Ó, ele sai daqui e vem para cá, na figura de ordem ímpar, tá vendo? Veio para cá. Então o próximo movimento dele é sair daqui e vir para cá na próxima figura de ordem ímpar. Então ele tem que ser esse daqui, ó. Quando você descobriu que é esse aqui, você já matou a questão, porque a única alternativa que tem esse quadradinho pintado é a letra D, que é a alternativa correta aí, segundo o gabarito provisório da Federal do Paraná. Agora, qual é o padrão do outro quadradinho? Esse quadradinho aqui, ó, ele vai percorrer os cantos desse quadrado do meio aqui, ó. Enxerga esse quadradinho aqui do meio, certo? Ele vai percorrer os cantos desse quadradinho, só que agora no sentido horário. Ele sai daqui e vem para cá. É o que aconteceu aqui, ó, tá vendo? Olhando para esse quadradinho do meio, ele saiu desse canto e veio para esse. Qual é o próximo passo? Sair daqui e vir para cá. Então o que eu tenho que pintar aqui é esse aqui, porque neste quadradinho do meio, ele é o próximo canto a ser pintado, certo? Então o padrão que nós precisamos, ele está nas figuras de ordem ímpar. Primeiro, terceiro e quinto, trocando os quadradinhos dos cantos, né, fazendo eles trocarem de canto, o de fora no sentido anti-horário e o de dentro no sentido horário. E aí você chega na resposta certa, alternativa D. Agora, enxergar este padrão na hora da prova, um pouquinho mais delicado, né? Então, cuidado com essas questões que envolvem aí as sequências. E quando eu falo sequência, gente, pode ser sequência de figura como essa daqui, pode ser sequência de letras, sequência de palavras, sequência de números, tá? Eu costumo dizer assim, ó, tem questões que a gente olha e enxerga o padrão, tá? É fácil enxergar o padrão. Tem questões que são mais complicadas de enxergar o padrão, mas ainda dá para os seres humanos enxergarem. Agora, tem questão que só a pessoa que inventou a sequência consegue saber qual é o padrão. E isso se ela olhar uma hora depois, porque se demorar mais que uma hora, nem ela lembra mais o que foi que ela fez. Então, cuidado com as questões de sequências, tá? Quando você estiver fazendo aí as suas próximas provas. Próxima questão, já caminhando aí para o final, a questão de número 58, essa bem mais tranquila, dizia o seguinte: quais são os próximos 2 números da sequência numérica? 3, depois 1, depois 4, depois 5, depois 9, depois 14, depois 23. Esse também, para quem estuda sequência numérica, ficou fácil. Ela segue o mesmo padrão, o mesmo modelo da sequência de Fibonacci, onde para obter um número, eu somo os 2 números anteriores a ele. Olha lá, 3 mais 1, 4. 1 mais 4, 5. 4 mais 5, 9. 5 mais 9, 14. 9 mais 14,
23. Quem é o próximo? 14 mais 23 vai nos dar 27, 37. Acontece que só tem uma alternativa com 37. Resposta certa, a letra D. Mas, para desencargo de consciência, 23 mais 37 vai te dar 40 com 20, 60. 37 e 60, resposta certa, a letra D. E essa era uma sequência fácil. Por quê? Porque ela está dentro de um padrão que a gente estuda, né? Não é algo novo, como foi inventado na questão 57, tá? Então, para quem estudou sequência numérica, muito provavelmente resolveria essa daqui facilmente, porque seguiria o modelo da sequência de Fibonacci, né? Que é aquela ideia da soma. Soma dois números para encontrar o próximo. Ah, funcionou para esse? Então vai testando para os outros que você chega no final. Lembre-se que geralmente nas sequências a gente usa adição, subtração, multiplicação ou divisão, né? São as primeiras regras que a gente usa para testar o padrão de uma sequência aí, tá? Então, facilzinha aí a questão 58. Vamos para a próxima, questão 59, a penúltima da prova, dizia o seguinte: Mariano e Esmeralda se casaram muito jovens. Na época ele tinha 24 anos e ela era 5 anos mais nova. Veja, tem uma diferença de 5 anos entre eles, né? Ela é 5 anos mais nova. Mariano faleceu em 1994, um dia após completar 77 anos. Então, quando ele faleceu, ele estava com 77 anos. E Esmeralda ainda estava viva. Qual era a idade da Esmeralda nessa época, quando ele faleceu? Se ele tinha 77 anos e ela era 5 anos mais nova, então eu vou descontar aqui os 5 anos. Quando o Mariano faleceu, a Esmeralda estava com 72 anos de idade. Pergunta: qual dos números abaixo mais se aproxima da idade atual de Esmeralda? Atual, idade atual. Aqui está o segredo, ó. Qual dos números abaixo mais se aproxima da idade atual de Esmeralda? Atual, a prova foi domingo passado. Atual, estamos falando de 2017, certo? É claro que eu posso ter uma pequena diferença de um ano aqui, por quê? Porque a Esmeralda pode não ter completado 72 anos ainda, né? Ela pode fazer aniversário depois do Mariano e ela não tem 72 ou não tinha 72 quando ele morreu. Pode ser que ela não tinha completado 72, mas naquele ano ela completaria. Então por isso que ele fala qual dos números abaixo mais se aproxima, tá? É aproximado porque eu não tenho a certeza disso. Ela tem 72 completo ou vai fazer 72 em 94 quando ele morreu. Agora, vamos partir desse princípio, que ela já fez aniversário. Em 94 ela tinha 72 anos. De 1994 até 2017, o ano atual, o ano em que fizemos contato, nós temos quanto tempo, né? 94. 2004, 2014 são 20 anos, para o 2017 são mais 3 anos. Então, de 94 para 2017, nós temos 23 anos. Isso quer dizer que a nossa amiga Esmeralda, que está viva até hoje, ela tinha 72 anos, mais os 23 que se passaram desde a morte do seu falecido marido, morte do falecido, ficou boa essa. 72 mais 23, você vai ter 5, 7 e 2, 9, 95 anos. Está aqui, 95 anos, resposta certa, a letra D. Aí você vai dizer assim: professor, mas se ela não tivesse feito aniversário ainda, ou naquele ano ou nesse ano, ia ser ou 94 ou 96, né? Por causa das diferenças que você pode ter aí. Então, de qualquer forma, o que mais se aproxima é o 95, resposta certa, alternativa D para essa questão. Ótimo exercício que trata apenas da relação com o tempo, né? Que estava lá no edital também da Itaipu, beleza? Então, tranquilo essa daqui, sem maiores segredos, 95 anos, tá velhinha, dona Esmeralda, viveu bastante, aproveitando a vida, muitos anos de casado com o seu Mariano, resposta certa, a letra D. E aí nós vamos para a última questão da prova, que diz o seguinte, essa aqui envolvia também um pouquinho de conhecimento matemático, envolvendo frações, né? Diz assim: em uma pesquisa feita com um grupo de voluntários, foi constatado que 1/3 deles pratica exercícios físicos regularmente, mas apenas 1/4 dos demais participantes se considera sedentário. Qual o percentual de pessoas do grupo de voluntários
total, né? Que não pratica exercícios regularmente e não se considera sedentário? Pois bem, dá pra gente resolver essa questão aqui de duas maneiras, né? Eu gosto e incentivo sempre os meus alunos a fazerem usando o raciocínio e a representação em desenho das frações, porque isso facilita a interpretação e a resolução do exercício. Mas também dá para fazer por cálculo. Vamos fazer por desenho primeiro, depois a gente resolve por cálculo, tá? Então eu tinha uma pesquisa feita com um grupo de voluntários. Vou dizer o seguinte, ó. O grupo de voluntários, ele vai representar, ou vai ser representado, por este grande retângulo aqui, ó. Todo este grande retângulo é o meu grupo de voluntários. Aí o exercício diz assim: foi constatado que 1/3 deles pratica exercícios físicos. Opa, 1/3 quer dizer que eu vou pegar isso aqui e vou repartir em 3 partes iguais e vou pegar uma delas. Esta parte aqui é a daqueles que praticam exercícios físicos, tá? Esse pedacinho aqui é quem pratica exercícios físicos. Esta outra parte aqui é dos que não praticam exercícios físicos. Então eu tenho 1/3 que pratica, 2/3 que não praticam, beleza? Aí ele diz assim: mas apenas 1/4 dos demais participantes, os demais são essas duas partes, ó. 1/3 pratica exercício físico, mas 1/4 dos demais, 1/4 destas duas partes aqui. Apenas 1/4 dos demais participantes se considera sedentário. Olha aqui, vou pegar essa parte aqui agora, que é os demais, e vou repartir ela em 4 partes iguais aqui, ó, pela horizontal. Repartir em 4 partes iguais e vou pegar uma delas. Esta parte aqui é daqueles que se consideram sedentários, se dizem sedentários. Conclusão, esta parte aqui é a daqueles que se dizem ou que não se consideram sedentários. Não se consideram sedentários. A pergunta do exercício é: qual o percentual, então vou ter que responder em porcentagem, das pessoas do grupo de voluntários, então eu quero o percentual do total, que não pratica exercício físico, então ela está nessas duas partes aqui, e não se considera sedentário. Quem não se considera sedentário, ele está falando desses daqui, ó. Não praticam exercícios e não se consideram sedentários. Os vermelhinhos aqui é o que eu preciso. Mas são os vermelhinhos em relação ao total. Se é em relação ao total, eu vou contar estas partes aqui também, ó. Repartindo a parte de quem pratica exercício físico. Agora vejam, os vermelhinhos, eles correspondem a que fração do total? Eles são 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, vou colocar aqui, 6 partes de um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 de 12, que você pode simplificar por 6 e dizer que é 1/2. 1/2 é o mesmo que metade, 50%. Resposta certa, letra B. Beleza? Qual é o jeito de fazer o exercício sem usar desenho? Lembrando que, na minha opinião, o desenho é mais fácil, tá? Você poderia pensar no exercício assim, ó. 1/3 deles pratica exercícios físicos. Então, peraí, é 1/3 do total. Então, se eu tenho, vamos abrir aqui um espaçozinho para uma outra conta, para um outro cálculo. Eu tenho 1/3 que pratica exercícios, 2/3 que não praticam exercícios, tá? Esses aqui praticam, esses aqui não praticam. Daí ele vem e diz assim para você: mas apenas 1/4 dos demais, 1/4 dos 2/3, aí eu vou escrever isso, ó, 1/4 de 2/3, e aí eu quero lembrar aqui, na matemática, expressões do tipo D dado são sempre multiplicações. Então, 1/4 de 2/3 é 1/4 vezes 2/3. 1/4 de 2/3 são os que se dizem sedentários, né? São aqueles que se consideram sedentários. Agora, se 1/4 deles se consideram sedentários, quem é que não se considera? 1/4 se considera, 3/4 de 2/3 são aqueles que não se consideram sedentários. Olha lá, 1/4 que se considera sedentários, uma de 4 partes, sobram 3 de 4 que não se consideram.
3/4 dos 2/3. Aqui está a conta que eu vou resolver, ó. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Caiu no mesmo 6 sobre 12, simplifica. 1 sobre 2, que é a mesma coisa aqui, 50%. Dava para fazer por cálculo também. Agora observe, o cálculo faz exatamente aquilo que você fez no desenho. Você separou 1/3 para quem pratica, destacou aqui em preto, e deixou em branco 2/3 para os que não praticam. Aí você foi lá e pegou 1/4 dos 2/3, repartiu em 4 partes, pegou uma, pintou de azul aqui, aqueles que se consideram sedentários. Os 3/4 que sobraram, as outras 3 partes, você pintou de vermelho, porque são aqueles que não se consideram sedentários. Eles são 3/4 dos 2/3, então 3/4 do total deu 6 de 12, que é 1/2, que é 50%. 6 de 12, que é 1/2, que é 50%. Então, duas formas iguais aí para você resolver a questão de número 60. E essa segunda que envolvia aí um pouquinho de conhecimento matemático, porque trabalhava com a ideia de frações, tá? Resposta certa, alternativa B. E nós encerramos aí a resolução das 11 questões da prova da Itaipu nesse final de semana passado aí que aconteceu. As questões tranquilas, todas elas dentro do edital, de acordo com o edital, todas elas com o gabarito correto, portanto não cabe recurso aí para nenhuma delas. E se você foi bem, meus parabéns, estamos torcendo aí para a sua aprovação agora. E se você não foi bem, não desanime, né? Tem mais prova pela frente, continua estudando, continua se preparando. Curta aí as nossas páginas nas redes sociais, foxconcursos.com.br. Professor Altevir no Instagram, instagram.com/prof.altevir e Professor Altevir no Facebook, facebook.com/profaltevir. Curta aí a nossa página, acompanhe as nossas publicações, que a gente vai estar sempre por aqui acompanhando você, ajudando você no mundo dos concursos públicos. Um forte abraço para todos, galera, e não se esqueça, para passar tem que ser focos.